Olá, eu sou Paula Guimarães, eu falo aqui de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Eu sou jornalista, coordenadora do Portal Catarinas e também sou fundadora dessa mídia independente com perspectiva de gênero. Então, a primeira pergunta é: quando você decidiu seguir na profissão de jornalismo? E nos contar um pouco desse início, onde você estudou e o que você traz desse período. Eu estudei na Universidade do Sul de Santa Catarina, em Tubarão, fiz comunicação social com habilitação em jornalismo. Depois de um tempo, eu fiz pós-graduação em gestão da comunicação pública e empresarial. Na minha trajetória, eu trabalhei em TV, em rádio, em jornais, e depois eu trabalhei também com assessoria de imprensa de projetos culturais, principalmente. Trabalhei com essa parte da comunicação também mais institucional, né, fazendo publicações, revistas. E depois eu voltei para o jornalismo, mais propriamente dito, vamos dizer assim, e atuando com mídia independente. E foi quando eu conheci também nesse processo que eu tive mais contato com o feminismo, com as organizações feministas, e comecei a atuar na Rede Feminista de Saúde, que congrega organizações de todo o Brasil, e a partir daí iniciou-se no Brasil a Primavera Feminista, né, final de 2015, um processo muito intenso de mobilizações sociais contra o projeto do Eduardo Cunha, que queria cercear o direito ao aborto legal no Brasil. Então, eu e mais duas colegas, a Kelly e a Clarissa Peixoto, a gente começou a pensar nesse projeto, como seria essa convergência do jornalismo com o feminismo, e começamos a discutir e pensar o Portal Catarinas. Então, foi a partir daí que a gente iniciou e lançou esse projeto para o mundo, nessa convergência, pensando principalmente no jornalismo que atue no campo dos direitos humanos, e mais precisamente nos direitos humanos das mulheres. E como que foi a sua trajetória profissional até chegar no Catarinas no jornalismo? Você já atuou em algum veículo do meio hegemônico, por exemplo? Eu já atuei em veículos do campo hegemônico, eu não vou citar nomes, mas sim, principalmente televisão, jornais, nem tanto assim, jornais, mas já trabalhei num jornal também com essa pegada mais diária mesmo, fazia correspondência para um jornal local, mas a partir da capital. E trabalhei em duas emissoras de televisão, né? Foram passagens curtas, assim, mas atuei. E até quando a primeira vez que eu vim para Florianópolis foi nessa perspectiva, né, de continuar trabalhando, mas os caminhos mudaram, né? Eu não tive mais essa... de alguma forma, não me entendia mais naquele lugar. E aí eu comecei a buscar outros caminhos que me levaram a essa mídia mais deslocada desse lugar hegemônico, né, dessa ocupação centralizada dos meios de comunicação no Brasil. Você diria que tem algum momento que foi mais importante da sua carreira até aqui? Então, a gente sempre, eu penso que o importante ele sempre está por vir, né? A gente está sempre construindo novos projetos, e a cada projeto a gente olha e diz, poxa, que importante, vamos continuar nesse caminho para construir novas iniciativas tão importantes quanto. Mas nessa semana eu até pensei sobre isso, que assim, do momento em que eu entro na Rede Feminista de Saúde, e naquele momento inicia-se esse processo da Primavera Feminista. E em seguida a gente já inicia esse movimento para a construção do Portal Catarinas. Então aquele momento ali foi muito chave dessa entrada, né? Eu sou muito agradecida pela Claire Castilhos, que é essa feminista que mora aqui em Florianópolis, muito atuante, a primeira vereadora de Florianópolis, né? E aí quando a gente vai buscar o jornal Mulherio, que foi o primeiro jornal também com essa perspectiva feminista, a gente encontra ela lá falando sobre o aborto em 1983.
Então, esse momento de virada de chave, que eu me entendo enquanto uma profissional e também me entendo como essa pessoa que vai olhar para os direitos humanos das mulheres de uma forma diferente, eu acho que esse momento é muito importante. É uma virada de chave na minha vida e que determinou toda a minha... que vem determinando a minha trajetória desde 2014, 2015. Então, esse momento, essa virada, você diria que seria o mais importante, assim, esse momento que você tem em mente quando alguém te pergunta isso? É sempre muito difícil a gente elencar um momento mais importante, mas eu acho que essa é uma virada de chave. Aí tem um momento muito importante, que é quando a gente realmente pensa o projeto Catarinas, que eu acho que esse é um momento muito importante. E lança esse portal para o mundo, assim, e vem colhendo os frutos desde então. Eu passo a ter uma outra identidade enquanto jornalista a partir dessa construção. Então, eu acho que o Catarinas, e eu tenho muito carinho por esse não é mais um projeto, né? Já é um portal, a gente costuma falar projeto, mas não é um projeto, é uma iniciativa que engloba vários projetos. Eu acho que o Catarinas, ele deu uma outra perspectiva e uma densidade, uma substância para a minha trajetória profissional. Entendi. A próxima pergunta é sobre quando essa questão de gênero, né, essas questões passaram a se tornar uma questão profissional no jornalismo para você. Acho que você já respondeu um pouco sobre isso, mas se você quiser ser mais direta em relação a essa pergunta, fique à vontade. O gênero, né, o debate sobre gênero, que é uma coisa que assusta as pessoas, né? E a gente quis enfrentar, realmente a gente quis usar essa palavra, e porque jornalismo com perspectiva de gênero, justamente para peitar essa discussão na sociedade, porque a gente sabe que é tudo muito confuso, né? Um caldo que difícil de explicar quando se fala em gênero, causa um pânico moral, e há um projeto político realmente transnacional na América Latina de estigmatização do tema gênero, né? Quando a gente fala em gênero. Então, a gente quis fazer esse enfrentamento. E o feminismo, ele apareceu para mim com a pauta mais difícil, assim, que possa aparecer, que é pela pauta do aborto. Porque no feminismo há algumas convergências, né? Principalmente a questão da violência contra as mulheres. Há uma convergência nos feminismos, que são vários, né? Mas quando a gente fala de aborto, não necessariamente os feminismos todos abraçam essa pauta. Então, eu já cheguei, assim, numa pauta, vamos dizer assim, bem difícil, e trabalhando jornalisticamente essa pauta, como eu continuo fazendo. Então, a minha trajetória no Catarinas está muito mais ligada a essa pauta do aborto. Agora eu tenho me ampliado mais, porque como eu trabalho, eu sou coordenadora do projeto, eu tenho que ter uma visão mais ampla, né, inclusive de gestão. Mas o aborto, ele para mim, foi muito central, né, nessa minha entrada no campo do gênero e dos direitos humanos das mulheres, dos feminismos. Hoje eu estou um pouco me soltando dela para trabalhar outras questões tão importantes quanto. Mas eu penso que a pauta do aborto, ela é central, ela explica as outras violências, né? Porque quando a gente vê a violência final do feminicídio, a gente não consegue perceber culturalmente aquelas outras violências todas que estão estruturando, né, essa violência final, que é a morte, a agressão física, né, o estupro. Então, foi um pouco por aí, pensando os direitos humanos das mulheres, não entendendo esse jornalismo como parcial, né? Que é quando falam, né? Mas é um jornalismo parcial, é um jornalismo de nicho, não necessariamente de nicho, porque é uma discussão que deveria ser para toda a sociedade, então não deveria ser de nicho. Em relação a ser parcial, na verdade, a gente não faz essa distinção em um jornalismo parcial e imparcial, porque a gente entende que os direitos humanos das mulheres, inclusive, estão, né, priorizados no Código de Ética Jornalística, e que todo jornalismo profissional deveria pautar, né, esse entendimento da dimensão da violência, seja ela simbólica ou física,
que perpassa a nossa sociedade e a cultura, e por isso tão naturalizada, né? Então, o jornalismo, ele no cotidiano, é importante que ele trabalhe essas camadas, né? Que a gente só consegue, muitas vezes, ver na superfície. A gente queria falar um pouco mais agora sobre o Catarinas como veículo mesmo, né? Que, como você falou, ele foi criado num momento chave para o movimento feminista, né? Que estava com uma expressão muito grande nas redes no Brasil. Em 2015 teve o movimento do hashtag Meu Primeiro Assédio, que vocês destacam esse momento no histórico de vocês. E aí a gente queria saber se esse contexto foi uma inspiração e se você acha que essa efervescência se mantém até hoje. Em 2015, no final de 2014, início de 2015, a gente tem esses pontos de mobilização sociais no Brasil pelas mulheres, com a campanha Chega de Fio-Fio, com a campanha Meu Primeiro Assédio, e depois com o Fora Cunha, um movimento muito forte que tomou as ruas do Brasil, das principais capitais brasileiras, exigindo a manutenção do direito ao aborto legal, do direito à pílula do dia seguinte. As mulheres foram para as ruas, né, de vários movimentos sociais, movimentos feministas, movimentos de mulheres, para pedir um basta ao controle dos corpos pelas instâncias políticas. E foi um movimento muito crescente e que vem, a gente pode ter um marco, né, um marco histórico a partir desse movimento, que vem crescendo, vem se fortalecendo desde então. E aí, quando a gente olha para esse contexto político atual de ascensão do fascismo, né, de ascensão de uma força contrária, autoritária, e isso não é no Brasil, é um contexto de mundo, a gente entende essa ambivalência, né, das forças, como, né, e a gente se questiona, mas como, aquele momento, a gente estava, né, parece que estava tudo acontecendo, e a gente olha, justamente por isso, né, a gente analisa que justamente por aquela força muito potente que ainda está presente na sociedade brasileira, outra força de reacionária, né, se colocou e chegou ao poder. E claro, agora a gente pode pensar que a gente está fragilizada, que a gente está um pouco mais fraca, né? E quando a gente olha para o passado, para aquele levante, mas na verdade essa história não pode ser apagada. Tem uma cultura que se constituiu e que se formou a partir dessas mobilizações. E quando a gente olha para a escola, quando a gente olha para a universidade e vê grupos coletivos de mulheres já lá na escola, né, de ensino médio, isso é muito, assim, bonito, né? Dá uma esperança na gente, porque aquela sementinha está fazendo efeito. E quando a gente olha para as mídias também, né, mídias que a gente chama hegemônicas, e vê a frequência dessa pauta no debate público, da pauta dos direitos humanos das mulheres, né, e toda a questão de violência contra as mulheres, vê a pauta do aborto muito presente, né, como a gente tem um exemplo agora do caso recente da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e teve o direito ao aborto legal negado no primeiro momento. Essa pauta teve um debate amplo da sociedade. E por mais que a gente olhe e perceba, né, como foi triste, mas ao final a gente foi vitoriosa. Né? Nós somos vitoriosas enquanto jornalistas, enquanto feministas, enquanto defensoras dos direitos humanos. Então, é isso que eu coloquei, né? A gente pode olhar e dizer, olha, mas que triste, né? Foi tudo tão bonito e agora a gente não perdeu. Isso está presente, está latente e a gente vê isso nas nossas casas, né? Com as tias, com as mães, já tratando desses temas que estão presentes no cotidiano e no debate público. E você considera que esse contexto, né, que a gente acabou de falar aqui, lá de 2015, serviu de inspiração para o portal?
o contexto de 2015 foi fundamental para a gente pensar o Portal Catarinas. Foi um elemento muito importante, o contexto fez o portal, vamos dizer assim, né? Foram todas essas sintonias, vamos dizer assim, essa convergência de desejos a partir da perspectiva da psicanálise, né? Havia um desejo já dessa junção do jornalismo com o feminismo, e aí quando a gente foi para a rua e participou e fez coberturas sobre essas manifestações, e sentindo isso muito pulsante, né? Havia uma força ali, que não era uma força menor, uma força qualquer, era uma coisa acontecendo, e que me arrepia até falar sobre isso. E a gente pensou, e até minha colega Clarissa Peixoto, que foi cofundadora do portal, ela falou, né, tô pensando em fazer documentários e tal, sobre as ruas. E aí eu comentei, não, vamos ter um portal, uma plataforma para ter texto, vídeo, áudio. Então foi aí que a gente começou a desenhar a ideia do portal. No final de 2015, eu lembro que em novembro de 2015 ocorreu uma manifestação muito forte aqui em Florianópolis, e eu escrevi alguns textos também sobre isso, assim, foi muito bonito. E também no contexto de 2014, a gente tem audiência pública pela legalização do aborto no Senado Federal, né? A SUG, a gente teve uma proposta de SUG que foi aceita. A SUG é uma sugestão legislativa, a SUG número 65. E aí eu participei também de algumas audiências, e as audiências eram muito interessantes, porque eram os dois lados, vamos dizer, né? O lado pelos direitos humanos das mulheres e o lado que queria continuar criminalizando o aborto. Falas muito qualificadas do nosso lado, e eu fiz a cobertura atuando na Rede Feminista de Saúde. Então, esse caldo também estava junto, isso também estava acontecendo no mesmo contexto, assim, no mesmo tempo que as mulheres estavam indo para as ruas. Então, haviam muitos elementos ali, fatos, que estavam se interligando para essa oxigenação dos feminismos no Brasil e também no mundo, porque no momento que acontece no Brasil, o mundo também estava impactado com vários levantes, né? A gente tem um pouquinho antes na Polônia, a greve de sexo das mulheres contra essa questão de retroceder no direito ao aborto. A gente tem um levante muito forte também na Argentina, né, que foi aquele levante lindo do Ni Una Menos. A gente tem um levante nos Estados Unidos também, na sequência, contra o governo Trump. Enfim, então tem vários momentos assim de levante no mundo que não foi uma coisa descolada. Quando agora a gente olha também para a eleição, né, desse presidente da República, também não é descolado do contexto do mundo. E a gente viveu uma cena muito forte que continua tendo resultados, e que a gente precisa continuar também alimentando essa cena política dos feminismos no Brasil. Recentemente, você escreveu uma reportagem sobre o caso da Mariana Ferrer, que aconteceu em Santa Catarina. Você pode nos contar como Catarina se envolveu nessa cobertura e se haveria uma particularidade da luta das mulheres em Santa Catarina em comparação com outros estados? No primeiro momento da pauta, em relação à pauta da Mariana Ferrer, a gente acabou não abordando, não fazendo nenhuma reportagem, né? Porque a gente não conseguiu um diálogo com a Mariana Ferrer, e realmente acho que só um veículo conseguiu até hoje, né? E também com a mãe dela. Não tivemos uma resposta em termos assim de uma entrevista, né? Então a gente entendendo que havia muita visibilidade do caso, a gente pensou, não, elas estão em boas mãos, porque o caso estourou e isso foi nacionalmente. Então a gente ficou ali se colocando à disposição, mas esperando esse retorno, porque a gente, como jornalistas, né, a gente tem essa preocupação de ter fontes para falar. Não só fazer um manifesto e colocar nas redes sociais, né? Não só o nosso lado ativista, que a gente às vezes também resolve em editoriais ou na própria análise, no próprio desenvolvimento da pauta.
Mas nesse caso a gente não tinha as entrevistas que a gente precisava ter principais. A gente tinha um relato de uma mulher numa rede social. E para a gente achava que não era suficiente, vamos dizer assim. E depois a gente abraçou o caso agora, quando ocorreu essa situação da justiça negar, né, da justiça não condenar, absolver o acusado do estupro da Mariana Ferrer. Então, a gente tomou o caso de volta e aí sim falou com a advogada, tentou contato com a mãe, mais uma vez a gente não conseguiu, mas conseguiu falar com a advogada e conseguiu entender um pouco, né? Não lemos o processo completamente, porque ele não foi disponibilizado, saiu a partir de um veículo que trabalha com essa parte jurídica. A gente leu trechos do processo e tentando entender essa dimensão do porquê da absolvição, né? E acessamos um conceito que até então a gente não conhecia, que é de estupro culposo. Então, a gente trabalhou um pouco essa ideia de estupro culposo, tentou entender por que disso, que o estupro culposo é como se fosse um estupro sem intenção de estuprar. Que parece-nos uma aberração e foi o que algumas fontes, advogadas, feministas, nos relataram, assim, a estranheza de se deparar com esse conceito esse termo jurídico de estupro culposo. É um caso bem emblemático, porque eu acredito que ele teve muita repercussão, não foi por falta de repercussão, assim, nacional. Claro, a gente tem situações críticas de que a advogada parece que deu entrevista para algum veículo, não sei se para Record, Domingo Espetacular, alguma coisa assim, e não saiu, e aí fica aquela situação de, mas por que não saiu? De forma geral, eu penso que teve e tem muita repercussão. Ela tem muitos seguidores, tinha, né, porque teve o Instagram retirado do ar, não sei se já voltou, que foi uma decisão judicial, e a cada notícia, a cada novo episódio dessa situação, de forma geral, as redes ficavam ativas, assim, os fatos novos, eles eram repercutidos pelos veículos. Então, eu penso que teve bastante atenção, e mesmo assim, essa é a dificuldade, né? Eu acho que, na verdade, é o ponto fundamental de análise. Mesmo com tanta repercussão, a gente teve esse resultado. As advogadas recorreram, e a gente aguarda para poder reportar esses novos momentos, né? O que vem pela frente do caso Mariana Ferrer, até entendendo também tentando buscar elementos, investigar novas denúncias de casos no Beach Club, que é um Beach Club, eu acho que deve existir em outros estados brasileiros, mas é uma característica muito forte de uma praia em Florianópolis, que é Jurerê Internacional, e isso é muito frequente, essa questão, enfim, de uma violência velada contra as mulheres, assim, né, de uma estrutura patriarcal, elitizada. Então, isso também é um elemento importante para a gente pensar esse tipo de situação, como que as mulheres são tratadas nesses espaços. Você considera que esse caso se tornou um símbolo de luta de muitas meninas e mulheres nas redes? Sim, esse caso ele é simbólico e ele despertou muitas mulheres. Agora, o período da quarentena, a gente teve muitas denúncias, vários movimentos, né? Aqui em Florianópolis a gente teve também, não só em Florianópolis, na verdade, nacionalmente, um movimento de denúncia de professores de dança de salão, contra professores de dança de salão, né? Denúncias de assédio sexual. Outro momento de denúncias contra adolescentes de escolas, né, as meninas que já sofreram também abusos ou foram, enfim, violadas sexualmente em algum momento na sua juventude, adolescência.
Então, a pandemia, ela despertou muito isso, assim, essa questão das mulheres olharem, né, peraí, parece que parar e olhar e pensar o que aconteceu. E a cada nova exposição, eu acho que surgiam novas denúncias. E sim, o caso da Mariana Ferrer é um caso que leva as mulheres a pensarem sobre as suas questões também, os seus relacionamentos, sobre os limites, sobre as violências veladas. Ela foi muito corajosa, né? Se a gente pensar que ela está enfrentando uma estrutura poderosa. Então, isso serve de motivação para outras mulheres, por isso que ela é tão querida, que é uma figura tão importante nessa cena de as mulheres denunciarem, porque muitas vezes, né, não é o caso dela especialmente, mas a gente tem esse elemento da violência psicológica que as mulheres não conseguem identificar quando estão passando, né? É só lá no final. E aí as pessoas falam, mas por que não denunciou antes? Porque a pessoa só identificou depois. Então, e isso a gente também tem pensado muito em trabalhar, que é essa violência ainda mais imperceptível, né? E difícil de comprovar também nos registros policiais. E como que é para você ser jornalista de gênero em Santa Catarina? Você acha que é diferente de outras áreas do país? É difícil dizer se é diferente estar no estado de Santa Catarina, porque a gente não conhece o contexto de todo o estado, né? Todo o estado brasileiro. A gente sabe que está num estado que é considerado o interior do Brasil, a gente não está no eixo Rio-São Paulo, né? Então parece que as coisas acontecem menos, e isso também é um desafio do Catarinas, foi quando a gente começou de mostrar que coisas acontecem aqui, né, e mostrar que temos números altos de violência contra as mulheres, porque se fala muito de Santa Catarina como esse local de colonização europeia, de pessoas brancas, ricas, com IDH alto, todo mundo vive bem, e não é assim, né? Então, isso, a gente mostrar. Santa Catarina, hoje saiu o Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Eu não consegui ainda ler todo, comecei a ler, então eu não tenho esse dado já para passar para vocês. Mas até há alguns anos, Santa Catarina estava em primeiro lugar em tentativa de estupro, segundo em estupro, e também um dos primeiros lugares em violência doméstica contra as mulheres. Então, isso não é menor, assim, é uma questão que a gente tem que olhar com muita atenção, principalmente nesse estado que se diz tão avançado economicamente, onde estão esses elementos que fazem com que a mulher sofra mais violências, e principalmente dentro de casa, porque quando a gente fala estupro, parece que ela foi violentada na rua, e a gente sabe que a maioria dos casos de estupro ocorrem dentro de casa, ocorrem contra crianças. Então, é isso desde o começo que a gente quis trabalhar, né? Num estado com o nome de Santa, né? O único estado do país que tem o nome de uma mulher. E a gente, desde o começo, né? Tanto que o nosso primeiro slogan é: nem todas santas, nem todas bruxas, somos muitas. Porque bruxa também tem esse elemento que nem todas as pessoas conhecem, mas em Florianópolis, esse slogan, né, de Ilha da Magia, vem por causa dessa história das bruxas. Né? Tem várias histórias de bruxas que foram trazidas pelos colonizadores açorianos. Então, eu mesma, minha mãe me conta histórias de bruxas, diz que eu já fui embruxada, que é o processo quando a gente é criança, a bruxa vem e leva a criança para baixo da cama e suga toda a energia dela. Então, assim, tem uma questão histórica aqui, a gente pensar, né? Tá certo que aqui não ocorreu uma inquisição forte como ocorreu em outros lugares do Brasil, um processo inquisitório, né? Quando vivemos a caça às bruxas lá no século XVI e por outros séculos seguidos, né? Acho que foi até início do século XVIII. Então, isso, assim, trabalhar com esse aspecto, os dois estigmas, né? Os dois estigmas não, os dois extremos, que é a Santa Catarina,
quem é essa mulher que é santa e merece o mérito, né, e segue a regra, e quem é essa bruxa. Então, esse foi o desafio que a gente pensou, trazendo os elementos da cultura local, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem centros aqui também muito, casas noturnas. E aí eu estou falando casas noturnas não só do Beach Club, mas casas noturnas de trabalho sexual também. Então, como é que a gente busca todas essas mulheres, né? Como é que a gente consegue dialogar com essas mulheres também de uma forma que não estigmatize nenhuma delas? Então, esse foi o desafio, né? E a gente vem trabalhando muito isso, esse Estado muito conservador, né? Nas últimas eleições, Santa Catarina foi o estado que mais apoiou o bolsonarismo. Então, tudo isso a gente busca analisar, contextualizar na cena em relação à violência contra as mulheres. A gente tem agora no Parlamento Estadual 2 parlamentares muito ligados ao bolsonarismo, que fazem um movimento muito forte contra o feminismo, os estudos de gênero. Então, é um estado que a gente tem que estar muito vigilante e fico muito feliz por a gente ter feito esse movimento nesse estado, assim, de a gente estar conseguindo levar a iniciativa adiante, mesmo com essas questões de tentativa de deslegitimação dessa pauta. É conservador? Mas vamos ponderar, tem muitas iniciativas importantes. A gente tem o Fazendo Gênero, que é aqui a partir da UFSC, né, que é um encontro muito importante da pesquisa acadêmica sobre gênero. E também temos ativistas históricas que são aqui de Santa Catarina, e temos o Portal Catarinas aí, que também é muito importante, que a gente não pode esquecer, com esse nome, por isso que a gente quis colocar Catarina, porque é o nome de um estado, um nome forte, e pensar que somos muitas, e aí ultrapassamos a fronteira do estado, e somos bruxas, somos santa, como a gente quiser ser, mas o sistema, né, machista não pode nos oprimir pela decisão de sermos quem a gente é. Um pouco isso. Quando a gente entra no portal, a gente também vê reportagens sobre questões, né, questões relacionadas ao direito das mulheres, aos direitos, no Norte e no Nordeste também. Ou seja, vocês estão buscando essa abrangência nacional para tratar dessa questão, usando parcerias com outros veículos. Você pode falar um pouco sobre isso, sobre essas parcerias e como vocês têm buscado essa abrangência? A nossa abrangência, a gente pensa ela nacional, mas com uma pegada local, vamos dizer assim. A gente trabalha questões locais, mas também buscando entender a cena nacional, tanto que esse caso da menina de 10 anos foi um caso que a gente fez, da menina de 10 anos, que foi estuprada pelo tio e precisou acessar o aborto legal. No primeiro momento, esse direito foi negado. A gente fez essa pauta e essa pauta explodiu, assim, foi uma pauta nacional. Então, a gente faz muitas pautas nacionais, também trabalhando elementos locais, né? Especialmente essas matérias sobre violência doméstica, matérias de outros estados, com abrangência em outros estados, a gente está fazendo em parceria com outras 6 mídias independentes do Brasil. É uma iniciativa que começou a partir de um diálogo meu com a Kátia Brasil, que é da Amazônia Real, de Manaus, e a gente começou esse diálogo em março, e desse diálogo surgiu a ideia de fazer o monitoramento da violência doméstica durante a pandemia. Então, foi um projeto muito feliz, assim, de uma parceria colaborativa, e agora a gente lançou o segundo momento, né? Nós lançamos a primeira fase, que foi do quadrimestre, agora é o segundo quadrimestre. Então, a gente lançou na semana passada, eu acho que foi no dia 8 de outubro, há 2 semanas, e aí lançamos com matérias de vários estados, cobrindo quase todas as regiões brasileiras que responderam, né, as nossas questões que a gente mandou pedindo os dados. E também, a partir dessa parceria com as mídias fizeram na sua região as matérias locais. A gente, enquanto Catarinas, né, nós fizemos
matérias sobre Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. No primeiro monitoramento, na primeira fase, a gente decidiu só publicar as nossas matérias e a matéria nacional que abre o monitoramento. Dessa vez, não, a gente resolveu, assim como outras mídias têm feito, resolveu publicar todas as matérias. Então, depois que a gente publicou as nossas matérias e a matéria nacional, falando, né, desse novo momento do monitoramento, a gente diariamente está publicando as outras matérias, e são muitas matérias, muitas. Porque cada veículo fez 5, 6, a gente fez 3, mas tem veículos que, como tem mais estados naquela região, né, a gente está na região sul, tem 3 estados. Então, são muitas matérias, e eu convido vocês a lerem, porque traz essa cena sobre a violência doméstica, mas a gente vai expandindo um pouco mais, né? Nesse segundo monitoramento, a gente já está falando daquela violência psicológica, que não está nos números, problematizando e trazendo mais densidade à questão da violência. A gente viu que no site, no portal, vocês têm uma rede de colaboradores muito grande, né? Você pode falar um pouco sobre como que é a equipe, como era no início, como transformou no que é hoje? No início do Portal Catarinas, nós iniciamos então com 3 fundadoras, que 2 delas jornalistas, uma trabalhava com projetos sociais, era da área de ciências sociais, e depois, logo em seguida, antes do lançamento, outra jornalista entrou no projeto. Então, inicialmente, a gente tinha 3 jornalistas. Hoje, nós somos em 5, comigo, e tem uma pessoa do administrativo, e a gente também tem outras pessoas chaves que fazem a parte de design, ou fotografia, ou vídeo, boletim eletrônico, então que auxiliam a gente nessas outras frentes, mas que estão mais, assim, que estão sendo remuneradas com financiamento, são essas 5 jornalistas e uma administradora. E eu sou, junto com essa equipe, né, sou coordenadora do projeto. E as colaboradoras, que a gente vai lá e tem uma parte, né, listando colaboradores, como é que funciona essas colaborações? Nós temos as colunistas, que são várias colunistas, e a gente não tem uma periodicidade assim definida. Isso a gente vai recebendo os materiais. Algumas sim, algumas a gente consegue ter assim séries, né? Por exemplo, a série Crônicas da Pandemia, que é da Marlene de Favre, é uma coluna semanal, todo domingo ela sai. A gente tem outras colunas que estavam mantendo mais essa periodicidade, que é uma coluna da coletiva Brasa Barca, de mulheres poetas. Então, a gente tem algumas colunas que têm se mantido, né, uma periodicidade, mas isso acaba sendo mais eventual. Por exemplo, tem uma data importante, a gente fala com uma colunista, olha, você pode elaborar um material sobre, enfim, a legalização do aborto. E também temos um conselho editorial, que são pessoas chaves, assim, que a gente considera são parceiras nossas e que a gente aciona nos momentos que a gente considera importantes fazer esse diálogo assim mais estreito com essas pessoas, no sentido de nos orientarem para determinada demanda, dúvida que a gente tem sobre uma reportagem. Você poderia contar algum caso em que você acionou esse conselho? Você tem assim na sua memória? O conselho é mais para realmente legitimar, né, o nosso trabalho, no sentido de que a gente tem essas pessoas que são pilares dos materiais que a gente desenvolve, e a gente aciona quando a gente tem um momento assim, mais tenso, uma pauta mais difícil, que exige da gente uma consulta, né? Então, a gente aciona esse conselho e pede algumas sugestões, orientações, ou aciona uma pessoa específica naquele conselho que trabalha com aquela pauta, aquela demanda. Então, é bem pontual, vamos dizer assim, sabe? Esse acionamento, esse diálogo, para ver como é que a gente pode desenvolver aquele assunto de uma maneira que contemple esses olhares, né, dessas pessoas que a gente convidou para validar o nosso trabalho.
E como que vocês escolheram essas pessoas? Nós escolhemos o conselho editorial do Catarinas a partir do relacionamento que a gente construiu no processo, né? Nós temos um segundo momento de conselho agora, a gente já teve um outro conselho que foi reformulado, e é parte da construção de relacionamento do portal, da gente entender que aquelas pessoas são pessoas chaves e tentar contemplar uma diversidade também de pessoas, né? Ter representatividade naquele conselho. Inclusive, temos também uma trabalhadora sexual, então isso demarca um lugar nosso, né, no campo dos feminismos, que é uma questão um pouco controversa dentro de alguns feminismos que não aceitam essa atividade. Então, a gente demarcou alguns campos, né, também com uma mulher trans, a Mariana Franco, também demarcando esse lugar de que lugar que a gente está falando, que é a partir de um jornalismo que pensa o feminismo incluindo, né, um feminismo da diversidade, da inclusão, não da exclusão. Apesar dessa palavra inclusão também ela ter sido muito debatida e ter outros sentidos também, mas nesse especialmente a gente quer dizer que a gente apoia a luta dessas mulheres. Agora a gente queria saber mais em relação à organização da rotina, do trabalho de vocês enquanto jornalistas. Sim. Vocês fazem reunião de pautas periódicas? Como vocês decidem a história que precisa de um tratamento jornalístico? E também em relação às outras frentes, né? Que tem a curadoria e observação dos debates públicos. Como que isso funciona? Nós realizamos reuniões semanais, toda terça-feira, amanhã de manhã, das 10 ao meio-dia, a gente tem reunião, sempre debatendo as pautas e o que a gente tem para a semana, os projetos. Então, por exemplo, nem toda pauta a gente consegue desenvolver, né? O caso agora do Robinho não é um caso que a gente consegue dar atenção, porque a gente já está engajada em outros projetos, desenvolvendo outras histórias, né? Terminou o monitoramento, já começamos um trabalho de monitoramento da violência política nas redes, junto com outras parceiras, junto com a Asmina e outros parceiros do Brasil. Então, a gente tá engatando, né, projetos e nem sempre consegue dar conta de todas as pautas. Então, essa é a dinâmica, a gente se reúne semanalmente, uma pessoa... a gente tem um calendário de editoras, vamos dizer assim, do dia, então cada dia uma pessoa fica com a edição, né, os materiais que vão chegar, a gente vai editar com os textos que as outras jornalistas estão terminando, então aquela pessoa é responsável por cuidar do portal e das redes, também atender e-mails naquele dia específico. Então, essa é a nossa dinâmica, vamos dizer assim, de trabalho. E essas questões mais sensíveis de pauta, né, discussões e tudo mais, que é até uma formação, né, cada reunião de pauta nossa a gente entende como uma formação política nossa também. E isso se dá durante as reuniões de pauta. E aí, nessas reuniões, vocês decidem o que vai receber esse tratamento enquanto reportagem, ou enquanto curadoria, ou observação do debate público? É nesse momento em que vocês decidem isso? Essa questão da curadoria e dos debates públicos sobre o tema, a gente não tem feito muito esse trabalho de observatório como a gente fazia antes. Isso é uma mudança que a gente, agora reformulando o site, nós vamos fazer também na parte de apresentação, de descrição do que a gente é. Então, essa parte a gente deixou, que a gente fazia muito nas redes sociais, que a curadoria, o que é? Você está atento ao que está saindo sobre o tema e está repercutindo nas redes. E a gente começou a pensar que isso não é tão legal, porque a gente está visibilizando outros veículos, a gente está trabalhando para outros veículos, além de estar trabalhando para as plataformas digitais que estão enriquecendo e estão estruturando uma cena que a gente ainda não entende muito bem, mas que sabe que é de domínio econômico e político, e também incentivando o fascismo no mundo, e a gente tem resultados práticos que essas plataformas têm feito. Então, a gente parou um pouco de estar muito, assim, querendo estar presente nas redes dessa maneira. Então, olhar para nós, olhar para as nossas pautas com carinho e trabalhar com mais tempo, mais cuidado
e menos nessa pegada mais frenética de redes. Então, a gente está deixando um pouco essa questão do observatório, do debate público e da curadoria para pensar, para olhar para dentro e pensar nas nossas pautas, na reportagem, e menos nos links de mídias hegemônicas e de plataformas também, né? Para publicar em plataformas hegemônicas, porque é isso, a gente acaba fazendo curadoria e trabalhando para esses outros grupos que já são muito fortes e não precisam do nosso trabalho de graça para eles. Você poderia falar um pouco sobre esse novo projeto? A gente está iniciando um projeto junto com as Mina e 2 grupos, Laboratório de Dados do Brasil. Na verdade, não é um projeto, é uma ação pontual de uma reportagem sobre violência política nas redes. Quem está encabeçando esse trabalho é as Mina. Elas convidaram a gente, como convidaram outros grupos do Brasil, para fazer esse trabalho de pensar as eleições naquele estado. Então, a gente vai falar sobre as eleições em Santa Catarina e o trabalho de monitoramento que vai ser feito por essas organizações que trabalham os dados, né, vai ser feito por eles, que vão pensar, vão analisar mais de 100 candidatas do Brasil, 129, candidatas da direita, da esquerda e do centro, para analisar como é que se dá o ataque a essas candidatas nas redes sociais. E aqui em Santa Catarina a gente vai ouvir algumas candidatas, a gente estruturou, né, um plano de trabalho pensando em ouvir algumas candidatas e saber como é que tem sido a campanha, principalmente nesse contexto de pandemia, e também tentando entender como é que se dá essa violência política nas redes sociais. E o que a pandemia trouxe de mudança para vocês? Tanto na rotina da produção jornalística, quanto novas oportunidades? A pandemia trouxe esse contexto de altos e baixos, vamos dizer assim, né? Principalmente no começo, a gente... o Catarinas, ele trabalhava, né, muito com a rua, muito com as mobilizações sociais, com vivo, né, com live nas ruas, e aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, na capital do estado, né, não em Santa Catarina, mas na capital é muito forte essa questão das manifestações sociais. Então, a primeira grande mudança foi essa, assim, a gente saiu das ruas, a gente não está mais participando dessas grandes mobilizações. Apesar de que neste ano eu já participei de 4, mas foi, assim, foram poucas se comparado, né, se a gente tivesse num período normal, de normalidade, né, a primeira manifestação acho que ocorreu em julho, Vidas Negras Importam, que foi aquele momento que não deu mais para segurar, depois a gente teve ato Gravidez aos 10 Mata, em repúdio, né, a questão da menina de 10 anos, depois tivemos também o ato pela população de rua de Florianópolis, e depois um ato ou antes sobre o caso da Mariana Ferrer, também um protesto, né? Então, esse foi o primeiro elemento de mudança. A gente fez poucas coberturas de rua, porque realmente não tem mais manifestação pela questão do isolamento social. E depois, claro, a gente abalou nossa saúde mental, todas nós ficamos muito fragilizadas no começo da pandemia. Eu achei que não ia dar conta, assim, eu achei que a gente ia ter que parar o projeto mesmo, porque estava bem difícil, não tinha ninguém para pegar junto e a gente não tinha financiamento. Então, era uma coordenadora para não ter uma equipe, né? Então, mas essa questão, né, do contexto difícil, de certa forma, também propiciou oportunidades. Foi aí que a gente começou a conversar para o monitoramento da violência doméstica, que surgiram financiamentos, né? A gente teve esse financiamento, depois a gente conseguiu um financiamento com o Google, que foi o nosso primeiro financiamento, assim, tipo, poxa, que legal, né? E que foi no período da pandemia. E depois a gente teve um outro financiamento para o segundo momento do monitoramento da violência doméstica. Agora a gente vai ter esse financiamento para o trabalho, para a reportagem, em parceria com as Mina. A gente conseguiu aumentar também
nosso número de colaboradores no Catarse. Então, né, nós temos uma campanha colaborativa e a gente tem que aumentar muito mais, porque o resultado financeiro desse financiamento recorrente, da campanha de financiamento coletivo recorrente, ele não se equipara à audiência que a gente tem nas redes. Então, a gente tem que trabalhar muito fortemente também para ampliar esse financiamento. Então, a pandemia, ela trouxe, assim, um contexto muito difícil para a gente, mas, ao mesmo tempo, muitas possibilidades de trabalho colaborativo. Também mencionar que a gente fez um trabalho colaborativo muito importante, mesmo não tendo financiamento. Foi um trabalho que a gente fez com o Catarinas Lab, que é um outro grupo daqui de Santa Catarina, que trabalha com dados, Catarina Lab. E Jornal da Cidade, Folha da Cidade, que é também uma mídia independente. A gente fez uma parceria e lançou uma reportagem sobre o aumento das mortes por policiais. A gente teve um aumento durante alguns meses da pandemia de 85% em relação ao ano passado, né? A gente viu esse crescimento, porque toda semana tinha relatos de mortes de adolescentes. Então, foi um trabalho muito potente que a gente fez também, e que eu acho que é isso, que a pandemia também trouxe esse lugar de muita adrenalina, né? Um sentimento de angústia, de dificuldade, de a gente se sentir impotente diante daquele contexto, mas também, em certo ponto, uma potência, né? Uma potência de sobrevivência. E foi isso que é esse momento, né? Acho que representa para a gente essa potência de sobrevivência mesmo, e que trouxe para a gente esses novos projetos e parcerias e financiamento. Então, ao longo da história do portal, a gente imagina que vocês tenham testado formas de texto, poderíamos dizer assim, né? E como é um veículo online também organizado em rede, organizado em rede, mas as reportagens, elas são feitas apostando, talvez, em uma força de um jornalismo tradicional, poderíamos dizer assim, apesar das pautas, né, serem voltadas para gênero e pessoalmente eu e Tamires, por exemplo, acreditamos que é muito mais potente do que a abordagem que a gente vê na grande mídia. Mas em termos de linguagem, a gente ainda percebeu um pouco isso. Como que é esse retorno? Como que também vocês escolheram trabalhar dessa forma? Como que funciona isso em termos de linguagem? A gente pensa esse jornalismo, e isso fica evidente em alguns textos, mas nem sempre em todos, porque a gente tem essa questão do que é a técnica jornalística, né, do que é a objetividade. Então, a gente tenta, de certa forma, trazer as várias versões, né, o contraditório, entendendo que esse contraditório ele é diferente da grande mídia, né? Quando a gente fala sobre aborto, a gente não precisa trazer um padre para falar sobre aborto. Isso não é o contraditório. Mas, enfim, de certa forma, sim, a linguagem, ela, por mais que a gente tenha faça um trabalho mais crítico e coloque esse peso crítico no que a gente escreve, muitas vezes se mantém esse lugar da objetividade da técnica jornalística, no sentido de um certo distanciamento, mas nem tanto. Então, sim, esse é um desafio também da gente estar sempre se analisando, fazendo esse trabalho de entendimento sobre o nosso próprio desenvolvimento jornalístico do que é esse jornalismo feminista. E como costuma ser esse retorno? A gente tem um retorno nas redes sociais, enfim, nos comentários, nas matérias. Não temos um canal, e também pelo próprio e-mail, né? A gente não tem, e isso é um desafio, a gente quer criar canais mais diretos, né? Mais de maior interação com o público, mas a gente ainda não tem vamos dizer assim, esse lugar que seja as cartas das leitoras catarinas, que seria bacana, mas é diferente de um jornal impresso. Então, como é que a gente trabalha essa interação numa mídia digital?
Então, esse realmente é um desafio, mas a gente pega um pouco desse retorno, entende um pouco esse feedback do público quando a gente vê nas redes sociais, quando a gente lê uma matéria que tem muitos comentários, né? Eu acho que estão ali esses elementos, mas que, lógico, seria importante a gente fazer um trabalho de um grupo focal, um trabalho de pesquisa também com as nossas leitoras e leitores. Isso é também um passo de desenvolvimento da organização, e que a gente tem pensado muito sobre isso também, quem é o nosso público, com quem a gente quer falar. Isso está muito presente no nosso trabalho. A gente viu também em uma entrevista que vocês falavam que o objetivo do projeto também era trabalhar com campanhas educativas e mobilização em rede. A gente queria saber como que é esse trabalho. Então, a gente pensa o jornalismo também com esse lugar pedagógico, né? E também, desde o começo, unindo o jornalismo aos ativismos, ao cyberativismo, às redes sociais. Então, é nesse sentido, por exemplo, agora, com a campanha, né, com o segundo momento do monitoramento da violência doméstica, a gente levar esses conteúdos para as redes e colocar essa discussão para as nossas leitoras. Isso a gente considera que é pedagógico também, e que é uma forma de ativação da discussão nas redes sociais. E a gente já produziu outros eventos, né? Já trabalhou de forma mais atuante, principalmente na questão do aborto. A gente tem atuado muito nessa pauta, agora talvez um pouco menos, mas a gente retomou com o trabalho que a gente fez na reportagem sobre a menina de 10 anos, e mais recentemente a gente também lançou uma reportagem sobre a questão do acesso ao aborto legal no Brasil. Então, é dessa forma que a gente entende que o nosso trabalho tem esse caráter pedagógico, né, de uma tentativa de mudança de algumas práticas, de um entendimento das pessoas sobre aqueles temas, e trabalhando isso nas redes, né, em forma também de reportagem, mas também como é que a gente trabalha isso fazendo campanhas, né, transformando essas frases dessas fontes em cards e em cartazes que vão ter ainda um significado e um peso maior sendo distribuídas nas plataformas digitais. Você comentou que esse relacionamento com os leitores e leitoras ainda é um desafio, assim, né? Mas a gente queria saber como que se dá esse relacionamento. Se vocês, apesar desse desafio, se vocês já têm um ensaio, né, com uma forma de aprofundar esse relacionamento com eles. E o que dá mais retorno também? Você falou que tem as redes, mas assim, você consegue conectar isso com os acessos no portal? Como que funciona isso? Como vocês fazem esse mapeamento da repercussão? E, enfim, em relação ao retorno mesmo. A gente tem um mapa, um perfil desse público, principalmente nos acessos ao portal, né? A gente monitora que tipo de conteúdo gera mais engajamento, mais resultado, o perfil, né? A maioria do nosso público é formado por mulheres, a questão da idade, a questão até da nacionalidade, que nem todas são brasileiras, a gente tem leitoras de outros países também. Então, a gente faz essa leitura a partir da nossa audiência, dos acessos que a gente tem nesses espaços, tanto nas redes sociais, quanto na plataforma, no portal, né, no site catarinas.info. Então, sempre estar analisando isso. Por exemplo, o dia, né, a gente publica naquele dia, a gente começa, não, mas aquele dia analisa, não é um dia bom, né? O nosso público, ele não costuma ler naquele dia, quando lança, na sexta-feira o pessoal já desconectou, assim. E aí, que dia começa? É na terça. Qual é o horário? Então, é um pouco mais nesse sentido. E também a gente tem um boletim eletrônico, então a gente sabe quem está abrindo o nosso conteúdo, quem não está. E esse é o processo
para a gente chegar nesse outro lugar, que é um lugar de maior exatidão, tanto de a gente entender a vontade daquele público, quanto a gente também definir com quem que a gente quer falar ou ampliar, né, a nossa audiência. O que dá mais retorno? Você falou que faz essa análise, você sabe, assim, de cabeça, o que gera mais retorno em termos de acesso? O que gera mais retorno em termos de audiência é aquele material mais factual, aquele material que chega no dia, na hora, e por mais que a gente tente muitas vezes fugir desse factual e trabalhar uma pauta, né, sem um dia definido, vamos dizer assim, aquele material que tem o time, assim, que, sabe, sai no dia, que tem que sair, esse é o material que vai ter mais audiência. Como foi o caso da Mariana Ferrer, que a gente fez logo que saiu a decisão, e que foi um material que a gente nem produziu muito, foi um material que a gente fez a partir de um site, né, que tinha publicado a decisão judicial. Esse material da menina de 10 anos foi um material que a gente, assim, uma audiência muito grande, que a gente teve 2 dias, né? A gente já teve audiências maiores, mas no material uma audiência que foi mais perene por tantos dias. Esse a gente teve em 2 dias muita audiência, e a gente entendeu realmente que foi o time. Porque eu fiz a matéria no domingo, a menina ainda estava no hospital, e conversei com a pessoa que estava no hospital, um colega, a Paula Viana, que é enfermeira e atua com a pauta, né? E ela foi muito generosa em me contar tudo que estava acontecendo, e a gente publicou na segunda de manhã. Ninguém tinha dado esse contexto dos bastidores, de como foi todo aquele processo, né? Então, o resultado foi muito... teve muita repercussão, e a gente viu, assim, porque várias pessoas entraram em contato comigo. A gente quer publicar por tal veículo, a gente quer publicar por outro, pelo UOL, Então, ficou muito grande. E aí é esse entendimento que a gente tem, que a gente sempre vai conversando quando o conteúdo tem muita audiência, a gente tenta analisar o porquê. E é isso, é o time, é o momento que as pessoas estão querendo muito ler aquele conteúdo. E quando a gente faz um material que a gente às vezes faz, né? A gente não tem essa questão de, porque fomos furadas, não vamos fazer mais. Não, a gente faz, e dá a nossa perspectiva, mas assim, não tem tanta saída porque as pessoas já leram, né? E a gente não faz aquele jornalismo hard também. Então, não é sempre que a gente consegue emplacar um conteúdo que vai ter essa ampla audiência. Voltando um pouco, em 2016, para vocês possibilitarem um projeto, vocês abriram uma campanha de financiamento no Catarse, né? Uhum. Como que foi esse processo, os resultados? Em 2016, em 8 de março de 2016, junto com a programação do 8 de março, a gente lançou a nossa campanha de financiamento colaborativo com diálogo sobre feminismos. E a gente lançou com algum receio, porque não era comum, pelo menos naquele momento, portais lançarem iniciativas como essa, né? Era mais comum, vamos produzir uma reportagem, portais que já existiam, lançarem campanhas. Então, a gente não existia e estava lançando uma campanha para existir. E por isso nos causou muito receio, mas tivemos a coragem, e também mais um momento o time, né? O espírito do tempo que convergiu, porque a gente teve uma adesão muito grande, assim, foi bem legal, sabe? O retorno, várias artistas nos doaram obras, a gente fez esse movimento junto com a arte e cultura, né? Com a cena cultural aqui de Florianópolis, recebeu várias obras de artistas, fez leilão, fez noites culturais, e conseguimos ultrapassar a meta. E foi bem legal, isso nos deu um respaldo social para começar o projeto com um otimismo, assim, uma esperança de que realmente as pessoas tinham expectativas e estavam acreditando junto com a gente. E hoje em dia, você já falou um pouco, né? Ainda tem o Catarse, mas a maioria vem de financiamento, é isso? Sim, a gente também tem parceria com organização sindical, né? A gente faz um projeto, por exemplo, para o Sinjusc, que é um sindicato do judiciário aqui catarinense. A gente faz o glossário feminista, que é
que vai encartado numa revista que se chama Valente, que é a revista do Coletivo de Mulheres do Poder Judiciário de Santa Catarina. Então, a partir dessa parceria, a gente recebe um recurso também, né, de auxílio ao projeto, e a gente agora precisa ampliar essa parte do Catarse, né, do financiamento colaborativo, e aí que entra esse trabalho de entendimento do nosso público, de pensar o nosso público como essa pessoa que vai apoiar o projeto, que deseja que o Catarinas continue. Então, esse é o desafio agora, a gente transformar esse público nessas pessoas que vão financiar o trabalho jornalístico e que tem muito potencial. Mas aí é isso também, né? Como é que a gente faz esse movimento e que é um movimento profissional de entendimento, de marketing, de várias ferramentas que muitas vezes a gente não entende como jornalista e que a gente tem que estar buscando, que são de gestão, né? E por isso a importância da capacitação profissional nessas frentes também. E a gente sente muita defasagem nesse sentido. Nós vimos que você era integrante, né, da Frente Nacional de Legalização do Aborto. A gente quer saber se você ainda é e como essa e outras lutas perpassam a sua prática profissional. Então, eu sou integrante, sim, da Rede Nacional. Agora a gente tem a formação também da Rede Catarinense. Eu não tenho atuado tanto, mas participei no início da formação. Isso para mim é bem tranquilo, porque isso está muito evidente, né? Não é uma coisa que eu coloco, né, como a gente vê no jornalismo que se diz parcial, em que aquelas jornalistas estão participando de formações de grupos por grupos econômicos, né? Isso está muito evidente, desde o começo eu evidenciei e continuo evidenciando. Então, é uma questão de transparência e que eu entendo que faz parte dessa trajetória, dessa integração do jornalismo com os ativismos e desse lugar que a gente está falando. Então, isso está dito, né? É desse lugar que a gente fala, que a gente escreve esses conteúdos. Na linha editorial do portal, inclusive, vocês se colocam como ativistas no jornalismo e ativistas do jornalismo. Qual que é a diferença entre esses dois e como que é a relação de vocês com o mediativismo? Essa frase foi uma frase bem feliz da Clarissa Peixoto, né, a outra jornalista que cofundadora do portal, e ativistas no jornalismo, porque entendemos que é importante manter alguns, o que a gente tem como princípio, né, como valores comuns de prática profissional, né, quando a gente diz assim, nós vamos defender a democracia, nós vamos defender os direitos humanos das mulheres, ou os direitos humanos de forma geral. A gente está falando, tá, mas você é ativista ou jornalista? A partir de uma determinada perspectiva, nós somos ativistas também, porque a gente está falando do que a gente considera bem comum para uma sociedade, que a gente considera básico, né? Então, somos ativistas desses direitos que, inclusive, estão contemplados em vários tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, né? O direito à não violência, enfim, e fora os outros direitos que são constitucionais. Então, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação, vamos dizer assim, né? Enquanto profissional. E do jornalismo, porque a gente entende que há uma forma de, vamos dizer assim, extermínio, né, dessa profissão, assim, de eliminação do jornalismo, e, né, quando a gente vê as grandes redações fechando, as dificuldades financeiras dos jornalistas de se manter nessa profissão, né, assim como a gente vê em outras áreas culturais, né, a área artística também, mas principalmente no jornalismo. Então, quando a gente lança essa mídia, a gente pensa, nós somos ativistas também do jornalismo, que é do direito de exercer a profissão que tem sido nos negado, né? Historicamente, a gente vê, ao mesmo tempo que a gente tem essas outras iniciativas. Mas que iniciativas são essas? São essas em que a profissional se coloca nesse lugar de organizar essa frente de trabalho e depois, no segundo momento, mantê-la.
né? Então, é ativista do exercício do jornalismo. Quais são os planos futuros para o Catarinas? Os planos futuros do Catarinas é a gente ampliar e diversificar as nossas formas de financiamento, entendendo que a atividade profissional ela se caracteriza pela remuneração das profissionais que empreendem um projeto como esse. Então, ampliar e diversificar também essa audiência. Em primeiro lugar, entendendo qual é a nossa audiência, fazendo esse trabalho mais apurado e requintado de entendimento e de análise sobre o público, e a partir daí também direcionar as nossas energias para aquele público que a gente quer atingir e também transformar parte desse público em apoiador do projeto. Então, é isso, assim, passa pelo financiamento, passa pelo entendimento e ampliação dessa audiência, passa pela nossa profissionalização e capacitação também para entender esse cenário, porque agora a gente a gente começa a olhar de outra forma para as plataformas digitais e querer entender melhor quais os interesses que estão por trás e como é que a gente vai lidar com isso, também entendendo a monetização, né, que se chama esse processo de monetização da audiência, dos acessos. Então, tentar entender essas ferramentas, e aí é um ciclo, né, que vai se alimentando, se retroalimentando. A gente chega naquele lugar e depois volta de novo, porque a gente vai aprendendo e vai tendo sempre que aprender, porque o cenário, ele está muito... As mudanças são muito rápidas, principalmente na área da tecnologia, e às vezes a gente sente que está trabalhando, mas está trabalhando para quem que a gente está trabalhando? Então, essa é uma pergunta, e é filosófica também, que é sobre a existência das pessoas que estão muito conectadas, e como é que a gente vai lidar com isso? A gente tem que entender para também não sermos instrumentalizadas por plataformas digitais. Isso é um grande desafio. Sim. E falando um pouco sobre o jornalismo, né? A colaboração, esse trabalho em rede é uma característica muito forte desses nativos digitais. Você concorda? Como é que vocês enxergam essas parcerias? A colaboração, a parceria colaborativa, a reportagem coletiva, ela é um gás, ela é um fôlego para o jornalismo, porque a gente se complementa e juntas e juntos, em parceria, a gente olha para as lacunas daquela coletividade e uma organização, né, a ideia é essa, pelo menos, né? Contribui com a outra. Diz assim, olha, eu entendo mais de jornalismo de dados, então eu vou contribuir melhor dessa forma. A gente tem mais trabalho com design, a gente tem mais trabalho com essa outra frente. Então, isso é muito bacana do colaborativo. A gente não se pensar enquanto rivais que estamos competindo uma cena de audiência. Não, é a gente pensar coletivamente e como que a gente pode juntos somar e se fortalecer diante de um contexto de pandemia, de ascensão do fascismo, que continua há muito tempo, né, de concentração dos meios de comunicação no país. O Brasil é um dos países com maior concentração de mídia, né, no mundo. Então, como é que a gente lida, né, com esse cenário tão difícil e sufocante, fazendo parcerias, colaborando mutuamente para nos fortalecermos. Falando um pouco sobre esse cenário, como que você compara o conteúdo produzido pelo Catarinas, que vocês oferecem, né, em relação à qualidade jornalística, com os veículos hegemônicos, no que se refere a gênero e interseccionalidade? A gente entende que a gente deu um salto de qualidade, principalmente quando a gente começou, assim, essas discussões que eram muito novas, e a gente viu aqui, né, percebeu como as outras mídias, as mídias hegemônicas, de certa forma, acompanharam o nosso trabalho, né? E hoje a gente vê como a mídia está muito atenta a essa pauta, a questão de gênero, a questão racial. A mídia, de forma geral, está muito atenta e
quando tem casos como esse, como o da menina, a mídia repercute muito bem. A questão é que a mídia, ela não tem alguma dificuldade, falando da mídia hegemônica, né, de estar tratando isso nas questões mais subjetivas, né? Quando é a violência final, a gente vê que tem um tratamento mais cuidadoso, mas naquela violência mais cotidiana, que estrutura a violência maior, eu acho que a gente consegue o nosso diferencial por aí. Né? A gente não está fazendo só quando acontece um caso da menina, a gente está fazendo com maior frequência, e quando acontece aquele caso, a gente também faz uma imersão naquele caso, mas já é um cotidiano nosso estar trabalhando essas questões. A pandemia modificou muito as dinâmicas de trabalho, né? Especificamente no campo jornalístico, o que você acha que vai permanecer desse período? A gente já trabalhava home office. Catarina já tinha essa estrutura, então isso não se modificou, né? A gente ia muito para as ruas, então essa questão se modificou e a gente sente falta, porque era um ponto muito forte da nossa atuação. Eu acho que essa questão do home office vai se consolidar ainda mais. A estrutura já caminha para isso, já vinha caminhando antes mesmo da pandemia. Eu acho que vai se desenvolver ainda mais nessa frente de trabalho em casa, né? E também por telefone, e a gente já tinha essa deficiência do jornalista estar cada vez menos nas ruas, nos lugares, né? Tá fazendo pela internet ou pelo telefone. Então, talvez a pandemia venha para dar continuidade a essa prática. Por outro lado, as pessoas, na hora que acabar a pandemia, podem querer ter mais contato humano. Então, isso também pode ajudar o jornalismo a voltar para as ruas, para os lugares onde as pessoas estão e cuidar, né, para não ficar tão afastado das gentes de quem a gente está falando e com quem a gente quer falar. Como você avalia isso? Eu acho que é fundamental a reaproximação com as gentes. Eu não tenho dúvidas desse jornalismo que vai no local. Porque você falar por telefone, você não olha a pessoa, você não tem um contato de entendimento, né, de compreensão também daquele local, daquela geografia, né, e daquele contato humano, do diálogo que é tão fundamental. Por telefone ou mesmo, enfim, pela internet, tudo fica um pouco... A gente tem uma tecnologia muito importante, mas que acaba um pouco afastando, assim, né? Então, essa questão de a gente ir no local, recuperar isso no jornalismo, eu acho que é fundamental para a gente ter uma nova visão sobre a sociedade e quem sabe, sair um pouco também dessa necessidade de conexão virtual, né? Ter uma conexão mais real com as pessoas.